Olá, bom dia. Vamos começar a aula de português. Hoje eu estou gravando de casa, então se você ouvir algum barulho externo, tá? É porque está sendo gravado em casa hoje, não na escola, para facilitar o aprendizado e também para dar melhor atenção a quem está online, tá bom? Então vamos lá. Para casa, tarefa de casa de português na aula passada, ficou a página 84 e a página 85, que foi a receita de broa de fubá. E aí vem o título, né? Vem os ingredientes e vem o modo de preparo. As três partes que compõem a receita. Então, a primeira pergunta, ela é pessoal. Você já tinha visto da página 85? Você já tinha visto ou lido receitas culinárias antes? Então, a resposta é pessoal. Você já preparou ou ajudou alguém a preparar uma comida consultando uma receita em caso afirmativo? O que você fez? O resultado ficou bom? Então, é resposta também pessoal. Aí aqui, observe a estrutura da receita de Dona Nilva e responda que elementos a compõem. Então, a receita, ela é composta de 3 elementos, né? Primeiro, o título, que eu falei, broa de fubá. O segundo, ingredientes, que é a segunda parte. E por último, a última parte, modo de fazer, que é o preparo, como ela é feita. Então, estas 3 partes compõem a receita. Agora, 4. No caso da receita de broa de fubá, que ingredientes são necessários para fazê-la? Quais são os ingredientes necessários para essa receita? Os ingredientes, o que é necessário, são os ingredientes, né? Que é a manteiga, os ovos, o açúcar, o leite, o fubá, a farinha de trigo e o fermento. São os ingredientes necessários. Agora, que utensílios domésticos Dona Nilva utiliza para fazer a receita? Essa é a questão número 5. O que ela utiliza? Que utensílios ela utiliza doméstico? Aí vão as proporções que vão ser as medidas, não é? Que é a colher, a xícara, a peneira que ela usa. São os utensílios, a assadeira, porque o bolo precisa ser assado, né? Então, são os utensílios que ela usa na receita. Sexta questão. Você sabe por que usamos fermento em muitas receitas? Né? Qual a necessidade de usar o fermento para colocar? O fermento ele é necessário para que a receita ela venha crescer. Né? Se coloca o fermento para aquela porção crescer. Então, o fermento ele é usado para que cresça a rosquinha, tá certo? Essa é a resposta do número 6. Agora, vamos para a aula de hoje, sexta-feira, tá bom? A aula de hoje é a aula da página 86. Já foi feita a correção, o estudo de gênero textual, a receita culinária. Vamos lá, ainda com base lá na página anterior, tá? Na receita de broa. Com base no texto da receita de broa de fubá e nas atividades da seção linhas e entrelinhas, responda às questões a seguir. Desembaralhe as sílabas para descobrir as palavras que completam as lacunas da frase. Os primeiros de cima tem ló, tu, ti. Então, os primeiros de cima tem ló, tu, ti. Em cima, o outro, in. Deixa eu colocar aqui para ver melhor.
já que eu deixo copiar aqui, e aí eu mostro já. Próximo. Tes. Gre. Em. E di. Por último vem dó, mó, dé, zé e fá. São esses três que estão aí. Então, aqui, a receita, vamos lá. A receita culinária é um gênero discursivo composto de... Qual essas palavras aqui? Não é? Nós vimos que lá ela é composto de três itens compõem ela. Três... Qual foi a palavra usada? Três elementos que compõem a receita. Então, a receita culinária é um gênero discursivo que compõe de, primeiro, para compor as receitas. Quais são os elementos que compõem a receita, né? Foram três. Então, o primeiro foi qual? Será que em tes grem em di? Vamos primeiro descobrir o que é. Loti, lotuti. Essa palavra, vamos tentar colocar aqui. Então, primeiro eu vou colocar aqui ti, depois tu, depois o ló. Ela deu origem o nome título, tá bom? Agora, in tes gre em di. Isso sugere que seja o terceiro, um dos três elementos. Então, essa palavra, vamos primeiro pegar aqui. In, gre, di, em, tes. Ingredientes. Agora, dó, mó, dé, zé, fá. O último lá que compõe seria o modo de fazer, não é? Então, vamos pegar aqui o M, o D e o O, modo, D, o F e o A, Fá, por último, Z. Então, três aqui compõem, ó, as palavras que descobrimos: título, ingredientes e modo de fazer. Nós descobrimos essas palavras aqui. Então, vamos lá agora. Duas partes. A receita culinária é um gênero discursivo composto de título e de duas partes principais, que são ingredientes e modo de fazer. Então, agora vamos para o número 2. Assinale verdadeiro ou falso. A primeira parte da receita culinária apresenta os ingredientes e as quantidades necessárias de cada um a serem usadas. Será que isso é verdadeiro ou falso? Ela apresenta os ingredientes e as quantidades. Dá uma olhadinha lá na parte da receita que vem ingredientes. Será que vem falando? Olha aqui, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de leite, 3 xícaras de chá de fubá, 1 xícara de chá de farinha, 1 colher de sopa cheia de fermento. Então, ela é verdadeira, não é isso? Agora, a segunda parte indica a sequência dos procedimentos, em que ordem e de que forma os ingredientes devem ser misturados para a receita dar certo. Será que é verdadeiro ou falso? Essa parte é o modo de preparo. Você vai lá na receita que você vai ver o modo de fazer. Então, vem dizendo para bater a manteiga e o açúcar, juntar o leite e o fubá, depois a farinha de trigo peneirada, não é? As claras batidas em neve, por último, e colocar o fermento. Então, ela também é verdadeira. Agora, essa ordem das partes em uma receita é importante. Os ingredientes precisam de ser
providenciados antes de se iniciar o preparo da receita? Será que precisamos, antes de fazer uma receita, preparar os ingredientes ou podemos pensar e sair pegando na hora e colocando? Outro, os ingredientes precisam ser providenciados depois que iniciar a receita. Será que depois que a gente iniciar, a gente pode ir lá? Eita, faltou isso, corre e vai comprar. Eita, primeiro nós pegamos, reservamos, separamos e depois realizamos a receita. Então, o quadradinho de cima é o correto. Os ingredientes precisam ser providenciados antes de iniciar o preparo da receita. Agora, número 3. Para prepararmos uma receita, não basta sabermos quais são os ingredientes necessários. É muito importante sabermos também o preço e a marca de cada um. Será que quem faz a receita pesquisa antes o preço para saber comprar? E será que é importante a marca ou ingrediente? Em que quantidade deverão ser usados? O que é que você acha aí do outro lado? E para se preparar uma receita, não basta saber só do valor da marca. Será que precisa só isso é necessário? Ou será que é necessário em quantidade que deverão ser usadas? Se eu souber, é o leite condensado, qualquer leite condensado, mas a quantidade que eu vou usar, é o fubá, pode ser qualquer marca de fubá, de qualquer valor, mas qual a quantidade que eu vou usar? Então, o necessário é em que quantidade deverão ser usadas. Eu preciso saber qual a quantidade que eu vou usar para poder essa receita dar certo, né? Então, este é o correto, tá? Agora, quarto, na receita os ingredientes são listados. Você olhou lá, será que tá tudo em desordem, né? Um ao lado do outro, ou será que tá um abaixo do outro, na ordem? Olhando aqui a receita, está um abaixo do outro. Então, um abaixo do outro é o correto. A linguagem, quinto, continuando, a linguagem usada na receita culinária é clara, objetiva e fácil entendimento, ou ela é confusa, incerta, de difícil entendimento? Né? Será que aquele passo a passo está confuso? Não, ele está claro, né? Está bem definido, está mostrando direitinho e está separado. Então, a resposta certa é clara, objetiva e de fácil entendimento. Sexto, o objetivo da receita culinária é ensinar as pessoas a passar a guardar alimentos ou preparar os alimentos. Lá vem ensinando como deve ser armazenado? Não é? Lá vem dizendo como deve ser preparado. Então, o correto é preparar. Agora,